Então, eu estava navegando tranquilamente na internet quando tropecei em uma capa de mangá que me fez pensar: curioso, sobre o que será essa obra de arte? Felizmente o título já vem com a sinopse. É esse tipo de mangá. Olha só o título: Netorari manga no kuzo otoko ni tensei shita hazu ga heroine ga yotekuru ken. Ou traduzindo para o português, eu reencarnei como um canalha de um mangá Netorari, mas a heroína tá dando em cima de mim. Nesse mangá o protagonista é acertado pelo Tranqui-kun. Sim, nesse mangá o Tranqui-kun faz uma participação especial mandando o nosso protagonista para o Vasco. E o nosso protagonista reencarna como vilão de um mangá de NTR, da obra que ele tinha lido antes de rolar qualquer evento da história. Mas calma, antes de dropar o vídeo, vamos com calma. Eu te garanto, é melhor do que parece. Eu devo dizer que eu fui surpreendido por esse mangá. Eu não esperava nada disso. Vamos ao que interessa. O nosso protagonista reencarna como Shishido Ryuichi, um delinquente que ele é um vilão de uma história de NTR. Se você não sabe o que NTR é, eu que não vou te explicar. Mas basicamente é um mangá de traição em que você tem um casal, eles estão com romance, tudo adorável. E aí chega um cara que rouba a heroína e transforma ela numa pervertida. É esse o tipo de história que NTR é. Mas a história é um pouco diferente nesse caso, porque o protagonista, ele não curte NTR. Ele pegou o mangá e ele leu, mas ele não imaginava que fosse esse tipo de história. Mas ele não gosta nem de cucar, nem de ser cucado. Então, o que ele pensa quando ele entra nesse tipo de situação é: eu vou tentar ao máximo não ir para a rota de NTR. Adivinha o que acontece nessa história? Ele conhece a heroína da história, Rindo Shizuka. Acaba encontrando ela no meio da rua e ela está sendo perseguida por dois caras. E o que ele faz? Ele faz o contrário do que um vilão faria. Ele pega e ele espanta os dois caras ajudando a moça. O que acontece é que esse Shishido tem um olhar assustador. Mas, quando ele resgata ela e ela agradece ele mostra um sorriso amigável. E nessa hora, ela se apaixona por ele. Exatamente isso que acontece. E aí fica a aparência dela que ele só parece ruim, mas que na verdade ele é gentil. Automaticamente ele destruiu a rota principal do mangá. Porque, é claro, ela não vai atrás do protagonista da história se ela se apaixona por vilão. O mais curioso é o qual bonzinho ele é. Ele é completamente diferente da personalidade do canalha da história, que ele é muito mais filho da a história não mostra ele sendo tão FDP com outras garotas, mas com a Shizuka, o mangá não poupa detalhes. Nossa, a história dá um background para o Shishido. Ela dá alguns pequenos flashbacks do porquê o Shishido é assim. O lar dele é extremamente problemático. Com os pais já era uma merda. A mãe dele saía pra Gandaia, o pai odiava ele, a mãe também odiava ele. E aí, depois que os dois morrem, as famílias dos dois abandonam ele e ele fica à própria sorte quando ele ainda é uma criança. Então ele vira um FDP. E o protagonista, no corpo dele, ele sente alguns impulsos, mas ele fica se segurando para não prejudicar ninguém. É um protagonista bem bonzinho, diga-se de passagem. É um bonzinho no corpo de um vilão. Basicamente isso. E o engraçado é a comédia desse mangá. Porque assim, é um mangá de comédia. E ele fica tentando subverter de seguir a rota de NTR. Por exemplo, ele é bonzinho ao nível de: as flores da sala estão murchando, eu vou trocar água. Ele é bonzinho nesse nível. E aí a heroína acompanha ele pra ajudar. E aí ele vendo que ele tá ficando muito próximo dela, ele tenta fazer o seguinte: deixa eu dar um susto nela pra ver se ela foge. E aí ele dá um cabelão nela. E aí fala que pra ela ter cuidado com ele. Instantaneamente ela fica vermelha. Toda vez que ele tenta afastar ela ou tenta pagar de malvado, ela quer mais. Por causa da natureza do mangá, as protagonistas têm muito mais vontade de que role alguma coisa com o protagonista. As heroínas têm muito mais vontade do protagonista do que parece. E tem cenas que, rapaz, as heroínas ficam pensando no protagonista e se fosse mais além. O Ryuichi evita ir além com a protagonista porque depois que ele faz isso, ela muda completamente, despiroca da cabeça. Então é uma coisa que ele não vai, embora que a protagonista mostre
várias e várias vezes que ela quer. Eu me impressionei porque ele tem ideias muito boas, ele tenta se afastar dela, acaba querendo se aproximar mais. Por ele ter salvado ela, ela tenta ajudar ele, fazer comida pra ele, essas coisas. Aí ele acaba aceitando, ele acaba comendo, acaba gostando da comida dela, e aí depois, porra, não era pra estar mais junto dela, vai parar na rota errada. E essa é a graça da história. É um mangá de comédia, mas é uma comédia romântica em que o personagem é o vilão e ele não quer ser o vilão. E aí ele fica tentando desviar a rota da história e dá tudo errado. E dá uma misturada, fica um negócio bem diferente do que deveria ser a história. O Ryuichi, ele é mulherengo e algumas garotas que ele tinha algum caso antes aparecem na história. A Shiza, que é amiga com benefícios do protagonista, do Ryuichi, e ela visita a casa dele e tal, mas, como eu disse, o protagonista não tenta nada com a maioria dos personagens. E ela fica lá em cima. Só que também aparece uma outra personagem que teve um rolo com o Ryuichi, que é a mãe da protagonista da história, é a mãe da heroína. Arara. Tem as cenas mais picantes aqui. Nossa! Encontra ela depois disso, nossa, ele fica vermelho, ele fica completamente constrangido. Rapaz, eu estou num corpo que pegou a mãe e nessa passagem ele tá tentando evitar a filha, mas o caminho da história seria pegar a mãe e pegar a filha. O que acontece é que a mãe da heroína, ela ficou viúva e ela foi para um bar. E aí encontrou o Ryuichi, antes de acontecer essa reencarnação. E aí ele vai. Esse é o mangá. E o mangá faz muita piada da rota inter, mas é surpreendente para onde a história vai. E agora eu vou entrar em spoilers. Vou deixar o tempo marcado. Se você não quiser ver os spoilers e ler a obra por si mesmo, pule até o momento do vídeo. Se não, está avisado. Chega ao ponto do mangá inverter os papéis do protagonista. Conforme a história vai passando, nosso protagonista, o Shishido Ryuichi, ele vai se ficando mais perto da Shizuka. Só que temos o protagonista da história, o protagonista do mangá, que é o cara bonzinho, que é Kukado. E o que acontece é o seguinte, ele acaba ficando maluco. Chega ao ponto de inverter a ponto de ele virar o vilão da história. E aí ele tentar fazer alguma coisa com a Shizuka. Ele começa a virar um stalker. E a história faz isso também. Eu fiquei surpreso com as ideias que tem aqui. Amigo de infância e se prometeu se casar quando era criança. Só que, conforme a história vai afastando ele, a Shizuka começa a se apaixonar pelo nosso protagonista. E ele começa a coringar, perseguindo a Shizuka e mandando cartas de amor. Ligando pro telefone também e fica ofegante. E o que acontece é que a mãe da Shizuka fica com medo por causa da filha, mas ela tem que sair de casa. E ela pede pro Ryuichi tomar conta dela. Sim, ela pede pro vilão de NTR cuidar da filha. O cara que pegou ela também. Enfim, vamos lá. E é claro, o Ryuichi é super gentil com a Shizuka. Ele fica tentando sempre não cair em nenhuma situação picante com ela. E ele descobre que esqueceu de trazer cueca. Ele falou, não, eu não vou ficar sem cueca na casa dessa mina. Então ele foi pra uma loja de conveniência comprar roupa de baixo. E aí o que acontece é que ele fala, não abra a porta, não importa pra quem seja. E aí ele sai, e aí a porta bate, surpreendendo 0 pessoas. E quem é? É o amigo de infância dela, o protagonista, que coringou, mas ela não sabe. E ele diz que a mãe dele pediu pra entregar algo na casa dela. Então, né? Ele ataca a menina. Mas antes de que aconteça qualquer coisa, o Ryuichi aparece e salva a garota. E o que acontece também é que a rota normal da história foi completamente destruída. Que agora a Shizuka não quer nada com ele. Obviamente, né? Mas agora que a rota principal da história foi destruída, a garota tá abalada. Então ela pede pra ficar com ele no quarto dela. Subverte a esse nível. Eles não foram nos finalmente, mas chegaram bem perto. E aí o curioso é o seguinte, nesse tipo de obra, tem sempre um momento que a personagem muda completamente de personalidade e acaba falando na cara do protagonista do mangá que foi Kukado. E aqui, eles subvertem de uma certa maneira, que é o seguinte, a Shizuka toma a decisão de ir a um bar pra ver como é o tipo de lugar que o Ryuichi gosta de ir. E aí, mudam o visual dela e ela fica parecendo mais uma Gyaru, claro, usando uma peruca e tal. E aí eles estão andando na rua
E eles encontram o protagonista do mangá, mas ele não tinha reconhecido que era Shizuka. Ela se revela como Shizuka, beija o Ryuichi na frente dele. Temos o seguinte, ele não queria ser vilão, mas dadas as circunstâncias, ele decide terminar com isso de uma vez por todas e ele encarna o vilão. E aí, temos uma cena, parece um final de NTR, que o cara diz que tá com a mina. Mano, isso é genial. E esse é o final do primeiro arco. Tem outro arco na história que é envolvendo uma outra personagem que deveria ter alguma relação com esse protagonista. Mas como ele descarrilhou a rota original do mangá, mudou a história toda. Tem alguns volumes, eu realmente recomendo que vocês leiam. Apesar de ter uma história bem simples e os personagens não são muito complexos, ele é divertido bastante com as ideias que ele tem para mexer no mangá. E mesmo que seja simples, ele consegue dar um desenvolvimento interessante para te deixar entretido. Se tem alguma crítica que eu tenho é que, mano, a capa é muito mentirosa. Você vê a capa bonita, mas quando você entra, o mangá, a arte é bem simplesinha. Não é o ponto mais forte. É médio. É uma arte média. Mas é o ponto mais baixo da obra, é a arte, na minha opinião. Enfim, eu gostei da leitura. Recomendo para vocês. Fiquem de olho para ir para capítulos futuros. Eu me diverti lendo, eu não vou mentir. Eu achei as piadas que ele faz com um gênero interessantes. Eu gostei do protagonista. Eu gostei da ideia que eles tiveram, como eles conduziram a história. E da heroína também. Tem uns momentos dela que são simplesmente hilários, mas ela também consegue tornar uma história que seria bem mais séria, uma história muito mais fofa. E eu recomendo esse mangá. Muito obrigado por ver até aqui. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!